acho que você está certo, acho que esse é o fator principal. E eu acompanhei, Zé, há 20 anos, em 2003, o Antônio Palocci, então ministro da Fazenda, também recebia críticas do PT, também teve que discutir com a bancada do PT no Senado, na Câmara, no Diretório Nacional, para explicar o plano que tinha. Tinha aquela conversa de plano B da economia que nunca aconteceu, né? Que o Mercadante, o Guido Mantega viviam plantando que ia acontecer e acabou não acontecendo porque o Lula bancou a política do Palocci, como ele está bancando o Haddad. Na verdade, a política é do Lula. A gente viu nessa semana, na segunda-feira, o Lula reforçando o Haddad, porque o Lindbergh Farias, que é o deputado do PT do Rio de Janeiro, deu uma entrevista num tom que o Lula considerou forte demais, né? Esse jogo entre o PT e o ministro da Fazenda, eu até acho que tem algo de positivo, porque é o seguinte, é o PT também funcionando como partido político, porque é um governo muito mais conservador do que o PT gostaria que fosse. A área econômica, ela é uma área mais conservadora por uma necessidade de atender aos interesses empresariais, de o PT se posicionar. Então, nisso, em relação ao primeiro mandato do Lula, não mudou. O que eu vejo de mudança é que o Haddad, ele é um ministro que tem o apoio do PT paulista, ele sofre um fogo amigo, mas me parece que o fogo contra o Palocci era até mais forte, que o Palocci bancava ali junto com o Lula política, e eu acompanhei isso muito. O Palocci muito habilidoso, mas apanhou muito. O Haddad, ele tem um suporte ali interno e o próprio Lula, né? O próprio Lula essa Sim. semana deu um reforço aí para a posição dele. E o Agora, PT... diga. Não, não, termina, por favor. Não, e o PT, tá, como você falou, tem uma preocupação eleitoral mesmo, 2024, e o Haddad é um nome que pode ser candidato em 2026 se o Lula não for candidato. Para isso, esse plano tem que dar muito certo. Então, o PT Sim, também quer saber se vai dar muito certo e para quem vai dar certo. Que sim. setores, como você falou, que vão pagar a conta, porque isso tem efeito eleitoral também, né? De onde que como você vai arbitrar essa disputa. Se Agora, arbitrar bem, o Haddad entra no jogo para 2026 com força, mas se não, é só desgaste. agora, o PT deu azar hoje, né? O Diretório Nacional nesse convite, nessa decisão de fazer o convite para a Haddad, porque justamente hoje saiu a prévia da inflação e ela veio abaixo das expectativas do Isso. próprio mercado. E aí o que aconteceu? A bolsa subiu e o dólar caiu, chegou a ser negociado a menos de R$ 5, né? O que é um argumento fortíssimo para o Haddad enfrentar o Roberto Campos Neto. Que falou, pô, Sim. caiu a inflação, o que você vai falar agora para você não baixar os juros, né? É. Que é um elemento fundamental para esse plano dele também funcionar e não ficar só no controle de gastos e você ter algum crescimento econômico também, simultâneo, né? O timing ajudou teve o Lula primeiro, né? Como você disse, Isso. bancando ele, e agora os próprios números da inflação vieram corroborar o Haddad. Então, enfim, acho É uma que, semana boa para o Haddad. sem dúvida, sem dúvida, eu Semana acho que é a boa para melhor ele. semana, E essa porque coisa da inflação, tem analistas falando que quando chegar agosto, setembro e outubro, tem um repique e mesmo assim não termina dentro da meta. Mas que foi uma boa notícia, tanto que você falou do efeito no dólar e na bolsa, e isso ajuda conjunturalmente o Haddad, que andou sofrendo muito até apresentar o arcabouço, e dentro do que o PT tinha para lidar, que era o teto, é uma regra que, do ponto de vista dos gastos, é melhor do que a regra anterior, que comprimia demais, sobretudo esses gastos sociais que eles querem discutir com a Haddad, né? Em saúde e exatamente. educação. Exatamente. Tem esse ponto aí, que é outro ponto de atrito, que tem notícias hoje de que na imprensa, no Estadão, por exemplo, de que o Haddad e a equipe dele estudam rever as regras de gastos obrigatórios para educação e saúde, querendo criar atrelar o valor a um valor per capita, ou seja, por cabeça, por habitante, né, para evitar que um crescimento muito grande, por exemplo, da receita, que essa regra toda está amarrada, né? Se crescer muito a receita, essa despesa vai crescer também, e que acabe crescendo demais nessas duas áreas e prejudicando outras do governo, né? Mas e o PT aparentemente não está muito de acordo com essa ideia. Então, eu acho que vai ser um parto duro, vai ser um parto que vai precisar aí de uma anestesia para esse casamento se consumar, viu, Kennedy? Mas, enfim, acho que faz parte do É o jogo. emprego mais difícil do governo. Sem dúvida nenhuma, porque você toma tiro de todo lado, O Haddad inclusive tem o emprego daquele mais que difícil deveria da ser a sua história. retaguarda, né?